Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Chegamos no 30º dia. Estamos à véspera do término do nosso propósito de 31 dias de oração. E nesse dia, queridos, eu quero meditar com você a respeito do tema Resgatando a Prática do Perdão na Família. Quero que você me acompanhe na leitura do texto de Efésios, capítulo 4, versos 31 e verso 32. Que diz o seguinte: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Queridos, a família é um solo fértil onde brotam inúmeros sentimentos, percepções e sensações. Por essa razão, pode tornar-se também um ambiente propício a frustrações, mágoas e ressentimentos. Embora isso não seja uma regra, é uma possibilidade real. Desde já, é importante destacar que não existe família perfeita, de modo nenhum, mas sim família saudável. Então, capte isso. Não existe família perfeita, mas existe família saudável. Existe família saudável que sabe perdoar uns aos outros. Uma família emocionalmente equilibrada não é aquela que nunca comete erros, mas é aquela onde a prática do perdão ocorre de maneira natural e espontânea, queridos, conduzido por Deus, pela palavra de Deus. A verdade é que perdoar em família é um desafio, pois o convívio íntimo aumenta as chances de magoar e ser magoado. Perceba que é muito mais difícil, queridos, é muito mais difícil a gente perdoar pessoas próximas da gente, porque a gente tem a tendência de esperar muito delas. Esperar muito dessas pessoas, por ser nossa família, por ser pessoas próximas. A gente espera demais delas. E por esperar demais, quando elas nos frustram ou quando nos magoam, nós temos a tendência de acabar levando para os extremos, de cobrar demais, de se decepcionar demais. Mas nós devemos entender que, infelizmente, a mágoa, a dificuldade, a frustração, ela faz parte desse relacionamento familiar por conta da proximidade. Então, quanto mais próximo, mais possibilidade, infelizmente, de magoar, porque você passa mais tempo com a pessoa, porque você desfruta de mais intimidades com a pessoa. Então, é muito importante nós termos isso em mente, que a verdade é que perdoar em família é um desafio, pois o convívio íntimo ele aumenta as chances de magoar e de ser magoado. No entanto, queridos, nós precisamos ter em mente que sem perdão não há paz para aquele que foi ferido. Também não existe alívio para aquele que feriu. A palavra de Deus nos ensina sobre isso em Colossenses capítulo 3, verso 13, que diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa um contra o outro. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Uma pessoa que não perdoa armazena em seu coração desejos de vingança, o que pode resultar em doenças emocionais, como, por exemplo, a depressão, e até mesmo problemas físicos decorrentes de sentimentos não resolvidos. Precisamos, queridos, orar ao Senhor e confiar nele. Aquilo que nós passamos, o sentimento que nós vivenciamos, a frustração, o baque de ser traído. Perdoar nos faz reconhecer nossas imperfeições e limitações humanas, porque quando eu perdoo, eu estou exercendo a misericórdia com o outro, mas eu também estou abrindo o leque para que em algum momento eu também seja aquele que recebe a misericórdia, porque eu posso não ter errado no ponto no qual a pessoa errou comigo, mas como alguém imperfeito, eu vou errar em qualquer outro ponto, eu posso cometer qualquer outro erro, que pode não chegar naquele nível
mas que continua sendo uma falha, um erro. E eu vou precisar de perdão. Sem dúvida nenhuma, vou precisar de perdão. Então, o perdão, queridos, não é um sentimento, mas sim uma decisão e um ato de obediência ao Senhor. Então, não fique com esse pensamento de que eu não vou perdoar porque eu ainda não estou sentindo a hora de perdoar. Eu não estou perdoar porque eu não tenho ainda esse sentimento de perdoar. Não, queridos, o perdão é uma decisão. O perdão é uma decisão. E é uma decisão que deve ser conduzida pela atitude de obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus em Lucas 23, 34, registra as palavras de Jesus quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas como perdoar? Essa é uma pergunta que às vezes paira em nossos corações. Como perdoar? Perdoar não é uma tarefa fácil para ninguém, queridos. Seja para crente, seja para descrente, seja para uma pessoa vivida, uma pessoa menos vivida. Perdoar não é uma tarefa fácil para ninguém, nem mesmo para aqueles que servem ao Senhor. Primeiramente, ore ao Senhor e peça que o Espírito Santo ajude você nesse processo. Em seguida, identifique a causa da sua mágoa, o ressentimento, pois é essencial compreender o que precisa ser perdoado. Além disso, lembre-se de que o perdão ele começa de dentro para fora. Perdoe a si mesmo, pois muitas vezes nós carregamos mágoas internas por manter sentimentos como, por exemplo, raiva, ira e ressentimento em nosso coração por tanto tempo. Por fim, pratique a empatia. Coloque-se, queridos, no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro e permita que o Espírito preencha o seu coração de compaixão, de misericórdia, queridos. E para nossa prática, eu quero compartilhar com você as seguintes questões. Você, como um discípulo de Cristo, tem ciência que a falta de perdão ela pode causar sérios danos na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual? Você tem consciência disso? Já teve a experiência de perdoar alguém e sentir como se isso fosse algo libertador, como se você estivesse sendo liberto de algo? Você já passou por isso, teve essa experiência? Já foi desafiado e venceu em tomar a coragem de perdoar e demonstrar ao Senhor a sua transformação em Cristo Jesus? Você já teve essa coragem também? Por isso, queridos, eu queria incentivar você a orar. Ore ao Senhor para que Ele fortaleça e continuamente nessa jornada Ele dê forças para você continuar perdoando. Porque esse processo, queridos, de perdão não é somente uma vez. É por toda a nossa vida, é por toda a nossa vivência. Você que é casado, você que tem filhos, você que vive num âmbito familiar, você vai ter que liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. Porque eles vão continuar, infelizmente, vez ou outra, falhando com você, errando com você, pecando contra você. Então você precisa ter essa consciência de que o processo de liberar perdão, ele é contínuo nesse processo de relacionamento. Certa feita, Jesus ele foi inquirido pelos discípulos de quantas vezes deveria se liberar perdão. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes? Jesus responde 70 vezes 7, para mostrar que é um número grande de vezes, para mostrar que constantemente a gente precisa estar liberando o perdão. Então isso precisa agir a partir de você e você precisa buscar diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, mais esse propósito, Senhor Deus, mais esse dia vencido de oração, de intercessão pelo nosso lar, pela nossa casa. Nós oramos hoje juntos, pedindo ao Senhor que conduza o coração dos nossos familiares para que eles possam liberar perdão, para que eles possam pedir perdão, em nome de Jesus. Ó Deus, dê a eles essa consciência, dê a eles a consciência de que eles devem recuperar a prática do perdão na família, tanto liberando o perdão quanto pedindo perdão. Ó Senhor, nós pedimos, Pai, não permita que a mágoa, não permita que qualquer tipo de coisas ruins impeça
dos nossos relacionamentos, da nossa família, de frutificar, de ser feliz pela ausência, por conta da ausência do perdão. Por isso nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.